Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma satisfação estar aqui de novo, né? Nessa casa que sempre nos acolhe com tanto carinho. Então, a gente está muito feliz em poder estar com vocês nessa noite, embora geladinha, né? Que o nosso inverno está chegando antes do tempo. Mas vamos aquecer os nossos corações, né? Hoje, então, a gente trouxe um tema que é a família e o perdão das ofensas. Para falar sobre esse tema, a gente utilizou duas bibliografias básicas, assim. A princípio, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse livro do Alberto Almeida, não sei se alguém conhece, O Perdão como Caminho e O Caminho do Perdão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, no capítulo 10, ele vem nos falar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele começa, então, o capítulo, nos falando da importância do perdão. Ele inicia falando sobre que devemos perdoar, porque Deus também nos perdoa. Afinal, nós também cometemos erros e somos sempre perdoados. Deus está sempre nos perdoando. Embora os outros não saibam, mas Ele sabe os erros que a gente comete e continua nos auxiliando, está sempre conosco, né? Que nós devemos primeiro tirar a trave do nosso olho. Então, como é que eu vou julgar alguém sem julgar os meus erros, as minhas dificuldades, né? Então, que eu devo olhar primeiro o meu erro, né, para depois poder olhar o do outro. E fala ainda na busca pela reconciliação quando estamos a caminho. Bom, se nós cometemos um erro que prejudicou alguém, que nós possamos buscar a reconciliação com este alguém enquanto a gente está aqui, para evitar que a gente precise passar pela situação novamente. Mas na noite de hoje, nós vamos nos ater mais nos itens 14 e 15 deste capítulo 10, né? Que fala exatamente do perdão às ofensas. E começa então essa parte do perdão das ofensas com a célebre, né, pergunta feita por Pedro a Jesus. Vamos ver se todo mundo lembra. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E o que Jesus responde? Né? Jesus vem como 70 vezes, 7 vezes, ou seja, né? Eterno, quantas vezes forem necessárias. Assim como Deus faz com nós, né? A gente começou o capítulo 10 exatamente com isso. Então, quantas vezes será que Deus nos perdoa? Olha, acho que perdemos as contas, né? Então, da mesma maneira, a gente tem que perdoar os nossos irmãos. Se é isso que a gente deseja para nós, se a gente deseja ser perdoado pelos erros que a gente comete, né? Então, nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Onde se encontram que tipo de espíritos? Que tipos de espíritos nós somos? Extremamente imperfeitos, né, gente? Estamos a algumas léguas de distância, assim. E o que são essas imperfeições, né? São de várias maneiras, mas principalmente as imperfeições morais. E esse perdão, então, aqui no livro do Alberto, ainda ali na introdução, ele nos traz ali que o perdão é como se fosse uma viagem, né? É mais uma viagem do que um porto de chegada, mas é também e sobretudo um hábito de caminhar. Por quê? Porque a gente vai passando por essa viagem, cada vez a gente vai aprendendo alguma coisa, cada vez a gente vai perdoando, então, enfim. Portanto, perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo
para dissolver um rancor e ou um remorso, o amor é o substrato da a matéria-prima do perdão. Então é bem importante a gente ter ciente assim, que perdoar não é algo estagnado, é algo que faz parte da nossa jornada enquanto seres humanos, espíritos imperfeitos encarnados aqui ou mesmo na espiritualidade. E aí ele segue falando que a gente deve perdoar quem? É só os amigos? Não, né? É os inimigos também. E que o perdão não é só dos lábios, ele é do coração. Eu acho bem importante essa parte, porque aí eu vou falar um pouquinho da minha profissão, né, que eu sou psicóloga. Então, a gente fala de funções egóicas, né? Então, as funções que a gente tem. Se nós falarmos enquanto seres humanos encarnados, o perdão, ele tem a ver com duas funções específicas, né? Uma delas é a memória e a outra é o sentimento, né? A memória, todos vocês controlam as memórias de vocês? Vocês conseguem lembrar aquilo que vocês querem, esquecer aquilo que vocês querem? Não. A memória é algo que a gente não controla. E ela existe por quê? Para nos proteger. É um mecanismo de defesa, de certa forma. Né? Dentro da psicologia a gente fala de mecanismo de defesa. Por quê? Para a gente não passar por aquela dificuldade novamente. Então a gente vai lembrar que a gente passou por aquela situação para evitar passar por aquilo de novo, por aquele sofrimento, enfim. Então a memória é algo que a gente não domina. E depois de certa idade, pior ainda. Né? Eu assim, para ler qualquer coisa gravada, eu tenho que ler 5, 6, 10 vezes às vezes. Né? Então assim, a gente sabe. E o sentimento? O sentimento, sim. A gente escolhe se a gente quer odiar ou amar alguém. Então, o perdão não é esquecer o que a pessoa fez, porque isso a gente não consegue muitas vezes fazer, né? Mas o mais importante é o quê? Que sentimento eu vou guardar em relação a essa situação? Se eu vou continuar preso na mágoa, no rancor, na raiva, ou se eu vou querer aprender com aquela situação ali, me melhorar com aquela situação ali, entende? E vou desejar para aquele irmão que ele possa também se melhorar, né? Não desejar que ele também sofra, né? Aquela coisa da vingança, assim, sei lá, né? Mas a gente pode controlar o sentimento que a gente emana em relação a isso. Então, por isso que eu digo que são duas funções diferentes. Uma a gente controla, a outra não. E aí, bom, a gente vai passar vai estender esse tema, assim, da questão do perdão das ofensas para a área da família. Na família, é onde a gente geralmente encontra os maiores desafios, né, gente? E não é por acaso. Quando a gente passou lá pelo planejamento reencarnatório que a gente faz, a gente planejou vir com aquelas pessoas por algum motivo. Não? E o planejamento todo foi feito em função disso para que eu possa me melhorar, porque aquelas são as pessoas com quem eu preciso exercitar essas coisas, que eu preciso modificar. E desde a época lá de Moisés, né, que veio com os 10 mandamentos ali, Jesus nos mandou uma orientação. Deus nos enviou uma orientação. Qual era? A de honrar pai e mãe, dando importância às duas figuras, tanto ao pai e quanto à mãe. Por que ele não disse amar o seu pai e a sua mãe? Né? Poderia ter dito lá nos
mandamentos, o amar. Não, aqui está dizendo honrar. Por quê? Porque nós temos sentimentos ambivalentes por essas pessoas, pelos nossos pais, né? E Deus sabe disso. Por que nós desenvolvemos sentimentos ambivalentes em relação aos nossos pais? Porque quando a gente é criança, a gente cria, a gente tem uma imagem idealizada dos nossos pais, né? Daqueles pais perfeitos, enfim. Cada um pensa no seu tipo de pai, não é perfeito. Só que aos poucos, a gente começa a crescer, a gente vai tendo uma convivência maior, mais próxima, e a gente vai vendo que não são pais perfeitos. E aí a gente se decepciona muitas vezes, né? A gente acaba tendo muitas mágoas, muitas decepções, né? Mas aí a gente pensa, bom, mas é meu pai e minha mãe, como é que eu vou odiar minha mãe? Como é que eu vou ser magoada com meu pai? Enfim, por isso que é o sentimento de ambivalência. Ao mesmo tempo que a gente se decepciona com as pessoas, a gente tem um sentimento contra elas, né? É as duas coisas. E faz parte da vida, nós somos seres humanos. É isso mesmo, né? Nós temos, isso acontece porque a gente tem uma dificuldade de lidar com a dimensão real dos nossos pais. A gente tem aquela imagem dos pais perfeitos, né? Mas os nossos pais não são ideais, não são perfeitos. Nós esquecemos de considerar muitas vezes que eles são espíritos em evolução tanto quanto eu, né? Que são imperfeitos tanto quanto eu, que trazem as suas bagagens reencarnatórias assim como eu, né? São espíritos que têm as suas conquistas lá atrás, mas também têm as suas pendências assim como eu. Então a gente precisa primeiro considerar que eles são esses espíritos exatamente como eu, né? Se a gente não consegue amar, se a gente tem essa dificuldade de desenvolver esse sentimento que Jesus nos ensina a ter, que a gente possa, pelo menos então, honrar. Que é isso que Deus vem nos dizer ali nos mandamentos, né? E aí, o Alberto Almeida, então, vai nos trazer aqui que o caminho do perdão, né? Ele passa pelas mágoas, enfim, que a gente traz. Mas ele passa, digamos assim, por duas perguntas. O caminho do perdão das mágoas que trazemos passa por duas perguntas, ele diz para nós, né? Quais são essas duas perguntas? Então, eu vou dividir aqui com vocês. Primeiro, o que me fizeram? O que essa pessoa... eu tenho que entender a origem daquilo. Aquela situação que a pessoa gerou para mim, de onde que ela veio? Qual é a dinâmica? Qual é a percepção da situação? Né? A percepção assim, de quando e o quanto aquilo ali me afetou. Tanto positiva quanto negativamente. Porque, claro, a gente já tem muita questão negativa, né? Infelizmente, né? A gente se segura lá, né? Desculpa. E a gente gosta de se chicotear muitas vezes ainda, né? Como se a gente sempre fosse os coitados da situação, né? E nem sempre é. Então, assim, fazer um exame exatamente do que me fizeram. E segundo, que essa aqui para mim é a mais importante. O que escolhemos fazer com o que nos fizeram? Essa aqui que é o que eu falei ali do sentimento, né? Eu vou ficar preso nessa relação de sofrimento ou eu vou aprender com aquela situação, vou ver como é que eu posso para não fazer exatamente como eles, enfim, como é que eu posso me tornar melhor. E outra, se eu fico preso no sofrimento, gente, esse sofrimento é meu. Quem vai ficar gerando ali? Porque muitas vezes a outra pessoa, quando a gente cria expectativas sobre as outras pessoas, né? E a gente cria
tanto em relação aos pais, quanto em relação aos filhos, quanto em relação aos cônjuges. Nós vamos chegar lá, né? A outra pessoa nem sabe que eu tenho aquela expectativa. Aquela expectativa é minha, não é do outro. Eu nem perguntei se o outro concordava com a minha expectativa. E às vezes o outro nem sabe que eu queria aquilo. Muitas vezes, né? Quando a gente pensou ali nos pais ideal, algum dia vocês falaram que o pai e a mãe, qual era o pai e a mãe ideal que vocês pensaram? Muitas vezes não. Então a expectativa ela é minha. O sofrimento vai ser meu, não vai ser do outro. Quem vai ficar rodando, girando em torno do rabo, que nem faz cachorrinho ali, vai ser eu. Né? Bom, a gente fez uma reflexão em relação aos pais. Agora nós vamos falar um pouquinho em relação aos filhos. Os filhos são empréstimos de Deus. Eles não são meus, eles são emprestados para mim. Hoje vocês, alguns aqui viram eu chegar com as minhas duas, né? Então elas são emprestadas para mim. Né? E são um desafio, porque criar criança, criar filho não é fácil, todo mundo sabe. Né? E geralmente, na adolescência ali, eles começam a apresentar alguns comportamentos mais desafiantes, hoje em dia cada vez mais cedo, né? Ou porque começam ali a demonstrar algumas tendências que o espírito já traz de outras encarnações, né? E aí, muitas vezes, essas tendências acabam indo contra, né, as expectativas que eu falei ali, que são criadas por nós. A gente tem uma expectativa de que o filho cresça, seja a pessoa mais inteligente da escola, que seja um aluno exemplar, que seja. Nem sempre a criança vai conseguir responder às minhas expectativas. Eu quero que meu filho faça medicina, mas ele quer fazer outra coisa. Enfim, né? Cabe aos pais buscar o que a gente chama de amor-perdão, né? Que é a questão de uma escolha mais libertadora, a fim da gente poder selar a gente tem a missão educadora de auxiliar esse filho, mas é educar. Ele não tem que fazer aquilo que eu quero, ele tem que fazer aquilo que ele veio para fazer, né? Não necessariamente aquilo que eu desejo. E a gente tem que ensinar e auxiliar eles a descobrir o que eles querem, o que eles gostam, né? De estudar, de fazer, enfim. Né? Como está esse filho, que tipo de... ficar atento a perceber o que eles gostam de fazer, o que não gostam, né? E poder direcionar dentro do que eles gostam o melhor caminho. Nem sempre é o mesmo que eu quero, mas enfim. Né? A gente veio com essa missão de auxiliar eles. Né? E para isso a gente não tem que fazer sozinho. A gente tem que fazer sozinho? Não. A gente conta com o auxílio de outros familiares, enfim. Mas agora eu quero chamar a atenção para a questão do perdão ali, que a gente está falando sobre perdão, em relação aos nossos cônjuges. No início, quando a gente começa um relacionamento, é tudo muito bom, né? É tudo maravilhoso. Essa semana a gente vai ter aí Dia dos Namorados, aí vai todo mundo sair para jantar, né? Enfim, dando presente, né? Então, no início, tudo harmonia. Mas aos poucos vão surgindo muitos problemas, às vezes, né? E aí surgem alguns conflitos. Às vezes esses conflitos eles se desenvolvem de uma maneira não muito adequada, né? Então podem surgir ali questões de lesões que a gente chama afetivas, né? A gente machuca o coração, né? Às vezes elas podem evoluir por uma questão de desrespeito, né? De agressões verbais ou muitas vezes até físicas. Algumas vezes a questão da traição, né?
independente do problema que surja na relação, né? Se o problema é maior ou menor, o que é indispensável? A gente poder avaliar e buscar as medidas adequadas para a solução do problema, né? De ambos os lados, porque um relacionamento é feito por duas pessoas. Então, ambas as pessoas têm que dar, cada um olhar o seu lado. Né? Aqui no início a gente falou, a colega ali leu a mensagem, né? Que a gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que a gente tem que se modificar. Enfim, cada um tem que fazer o seu papel, né? Então, às vezes é preciso acontecer uma advertência, né? Como é que é a advertência? Aquele toquezinho ali, ó, fulaninho, né? Acho que a gente precisa conversar. Quem sabe a gente tem tal situação que a gente tem que superar. Enfim, né? Às vezes, né? Quando a lesão, que eu digo assim, emocional ou verbal, ela é muito grande, acaba levando para perda de confiabilidade. E a questão do respeito levando ao fim do casamento, muitas vezes. Neste caso, né, a gente tem que voltar para aquelas duas perguntas ali que eu falei do Alberto, né? O que essa pessoa me fez, mesmo que tenha o fim do relacionamento? O que essa pessoa me fez? E o que eu escolho fazer com o que me fizeram, né? Então, uma coisa é esquecer, outra coisa é confiar, outra coisa é perdoar, outra coisa é ficar junto. Se a gente não confia, se não consegue mais ter aquela confiança, aquela parceria, tudo bem, né? Vamos se separar, vai cada um para um lado, né? Mas que sentimento que eu vou alimentar em relação àquela pessoa ali? Eu vou ficar com ódio, vou ficar com rancor, vou ficar, enfim, me degladiando naquele sentimento negativo, né? Que sentimento eu vou ter em relação àquela pessoa? Eu vou ficar presa naquela situação para o resto da vida ou vou tocar a minha vida, né? Desejando que a pessoa também seja feliz assim como eu quero ser, né? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes não tem como a gente confiar de novo, né? E tá tudo certo. O que eu falei ali da questão do mecanismo de defesa? Né? A memória existe para nos lembrar que a gente passou por aquele sofrimento e para a gente não passar de novo por aquele sofrimento. Isso é a memória. Né? Mas o sentimento é que eu preciso trabalhar. Não deu certo, não deu certo. Paciência. Mas que sentimento eu vou ter em relação a isso? E antes da gente terminar, eu queria botar uma musiquinha que eu acho que tem bem a ver assim, com o tema que a gente trabalhou hoje, tá? Então eu queria que vocês só escutassem, assim, eu acho ela muito bonita ali.
gente precisa descobrir o que a gente tem dentro de nós. A família é o maior desafio que a gente tem exatamente porque é ali que a gente precisa se trabalhar. Deus colocou do nosso lado exatamente as pessoas com quem a gente precisa ser melhor. E que a gente possa entender que nós somos todos espíritos imperfeitos, estamos todos no mesmo barco. E Deus está sempre conosco, tentando nos ajudar. Então que a gente possa fazer que nem essa música, né? Alimentar o perdão, lembrar de sorrir, tentar servir ao próximo e servir principalmente quem está perto de nós. Porque às vezes, eu digo assim, né? Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente trata tão bem. Por que os nossos familiares a gente não pode fazer muitas vezes o mesmo? Né? Porque a gente está acostumado com eles todos os dias. Mas será que eles não merecem o melhor de nós também? Então, muito obrigada pela atenção de vocês na noite de hoje. Espero que vocês tenham todos um bom retorno. Tá? Muito obrigada.